minutos, 25 minutos, a gente janta e faz o último e encerra hoje, ok? Essa garrafa tem que ficar do outro lado. Oi. Pode começar. Recording Boa in noite. Boa progress. noite. Como que é seu nome? Cosmo Lampa Tavares. Fala mais perto do microfone, mais alto, por favor. Você é brasileiro? Brasileiro. Casado, solteiro? Solteiro. Qual que é a sua profissão? Sou empresário. Você tem quantos anos? 35. Já conversou com seu advogado? Já. Está inteiramente cientificado o teor da acusação que foi feita? Esse é o motivo pelo qual foi denunciado? Sei o motivo. Eu vou advertir que não está obrigado a responder nenhuma das perguntas que lhe forem feitas sem que se implique em prejuízo para sua defesa. Sim, senhor. Mora com quem? Moro com meus pais, só que meus pais, como eles ficam no balneário, eu fico na casa praticamente na frente, só que eu fico na casa só, mas eu considero que eu moro com eles, né? Mesmo Tem morando filhos? na casa só. Tem filhos? Tenho 2, Que idade? 9 anos a menina e 11 anos o menino. Ganha quanto por mês? É muito relativo, porque igual na época, como foi citado, no inverno, que lá para nós é verão, que o inverno é seco, ensolarado, eu tiro um dinheiro em torno de 10 mil. Por mês? Isso, de 5 a 10. E na época que não é verão? Aí varia só das vendas de carro, colheita de semente, igual em janeiro, fevereiro, março, maio, já colhi muito semente de capim também. Tem vícios? Nenhum. Estudou até que série? Não bebo, não fumo. Estudou até que série? Terceiro grau incompleto. Superior incompleto, desculpa. Já foi preso ou processado alguma vez? Nunca respondi nenhum TCO na minha vida. Ok. É verdadeira a acusação que lhe é feita? Não. Não sendo verdadeira a acusação que lhe é feita, por que atribuir a prática da infração a você? E a quem deve ser atribuída? Se você não tem vínculo com isso, por que estão falando que você tem vínculo com isso? E quem foi que fez? Por causa das investigações, segundo os policiais, né? Eles estão atribuindo isso a mim. No momento da infração, você estava em Porto Nacional? Porto Nacional. Você conhece as provas já apuradas? Grande parte, sim. Conhecia as vítimas? Não, Tem alguma coisa legal contra elas? de forma alguma. Conhece as testemunhas? Conheço. Tem alguma coisa legal contra as testemunhas? Não. Conhece o instrumento que foi praticado a infração, a arma utilizada? Vi na reportagem. Ok, conta tudo sobre esse caso, desde o começo, pode falar tudo. E como eu conheço o Pedro, como eu conheço todo mundo. Eu conheci o Pedro há mais ou menos, como eu estou preso há 2 anos e 6 meses, acho que já deve ter uns 7 anos que eu conheço ele. Igual a mãe da Érica falou, o Pedro, realmente ele teve preso, sim, ficou 3 anos e meio, se eu não me engano, por prática de roubo. Sim, conhecia a fama do Pedro, ele falar, o Pedro chegou a ser bandido e tal, beleza. Só que conheci muito mesmo o Natão, irmão do Pedro, que era meu cliente. Gostava muito do Pedro. E como o Natão morreu, o Pedro acho que se apegou ao balneário, porque era o lugar que o irmão dele mais gostava de ir. Então, o Pedro começou a frequentar o balneário como cliente, e sempre conversava comigo e tal, a gente trata bem todos os clientes. E passou um tempo preso, depois ele voltou, aí foi direto pro balneário, pediu uma porção de batata que ele gostava muito. Conversei com o Pedro, ele falou que tinha mudado, que era outra pessoa, que ia viver uma nova vida, que não era bandido mais. E continuou sendo meu cliente, normal. O seu Ney Castelli, eu conheci o seu Ney Castelli através de uma pescaria. Eu estava no meu balneário e um amigo nosso em comum, o Gustavo, ele tinha chegado no meu balneário, ele não poderia levar o Ney
na Ilha do Bananal, e como eu pesco desde criança, conheço Tocantins todo, pesco em todos os rios, eu perguntou se eu poderia ir, eu fui, me prontifiquei, fiquei com ele 2 dias, ele me pagou R$ 1.500, um dinheiro bom para mim, estava parado, e pesquei com ele outras vezes, acho que 3, 4 vezes. E o seu Ney sempre frequentou o balneário, eu nunca neguei que o seu Ney Castelo frequentava o balneário. Esporadicamente ele me ligava dia de semana, mas passava mais dia de semana lá, parte de meio-dia, quando ele ia mais. E como eu sou o cozinheiro do balneário, ele experimentou já a comida, lá sempre ele me ligava, pô, prepara uma porção para mim, prepara um almoço para mim. Comia, às vezes já parou para pescar e ia embora, tocava a vida dele, assim como outros clientes também. O Bruno falou que lá não vai cliente de alta, porque ele foi lá uma vez, ele foi dia de semana. Mas se você parar para analisar, na época de verão dá 200 pessoas, 300 pessoas num dia de domingo. Então vai gente de todo jeito. Vai bandido, vai traficante, vai bandido, vai cara que já se matou, vai promotor, vai juiz, vai advogado. Tem vários amigos meus, tem uma equipe lá de Palmas que é Acelerado Jet Ski, que eu participo dela. A galera mesmo, promotor, juiz, médico, já juntou, já foi para um monte de gente. Os comerciantes principais de Porto Nacional frequentam o balneário. O Ronaldo de Apiaçu. E aí? Pode para frente. Então, tipo, realmente vai gente de todo jeito. E certa vez eu tinha comprado um Corolla 2018, 19, até foi em Brasília esse Corolla, um GLI Up. E desse Corolla eu fiz um negócio no outro Corolla pegando um carro inferior, um carro 2011, 12. Então, beleza, eu tava com meu pai no balneário, com o Rangel, acho que tinha o finado Moraes, que ele morreu de Covid esse ano passado, atrasado, não sei. A gente tava jogando sinuca, como de prato, amigo, todo mundo. E o meu pai começou a comentar aí, quando vai viajar para onde e tal. E eu falei, pai, provavelmente para Goiânia, tem que resolver umas coisas lá. E na hora o Pedro tinha acabado de chegar e me pediu essa carona. Tal, Bigoli me leva e tal. Aí eu falei, vamos ver, cara, só que eu não vou por agora, eu tenho que acabar de vender um Corolla que eu peguei no negócio. Beleza. E depois ele foi embora, foi para minha casa, tranquilo. Eu tinha comprado um Up TSI Turbo, um Cross Up. Esse carro eu comprei para revender, no valor de R$43.500. Comprei esse carro, nem achava bonito, aí gostei do carro. Dei uma volta com ele, o carro andava muito, eu sou um cara, moleque novo, gosto de andar mais rápido. Lembrei que o Gustavo em Brasília tinha um carro igual, comecei a equipar o carro. Fiz um upgrade no carro. Coloquei downpipe, intake é um filtro esportivo, downpipe é a saída do escapamento direta. Fiz o remap de eco do carro na car chip. Mas pode para frente. Mas é porque isso é necessário. Não, tá, só... Aí o que acontece? No Tocantins é um estado pequeno, não tem muito equipamento de carro. Se você parar para ver, é muito degradativo a Tocantins para equipamento de carro. Você quer comprar um freio Brembo, você não acha que é um freio de alta performance. Você quer comprar uma turbina de um Gol para colocar no carro desse, você não acha. Então, na mesma época, o Rangel, esse amigo meu Rangel, ele também estava procurando um carro, um Gol para comprar. E como eu não trabalho com leilão. A maioria do pessoal que falou aqui, eles foram assim, creio, não sei bem a palavra, mas se precipitaram. Eu trabalho com repasse. Na verdade, não, já participei de alguns leilões, sim, mas o meu foco principal é o repasse. Repasse é venda de carro de locadora. Tipo a CS Brasil, a TB, a Locar Auto, pega o carro da empresa, loca para Vale, vamos supor, do Rio Doce, usa 2 anos, de 2 em 2 anos troca a frota. Então eu sempre estou comprando esse carro, porque é mais em conta, carro legal, não precisa realmente arrumar muita coisa, mas tem uns que vem batido, então você precisa de para-choque, precisa de alguma coisa, sempre de uma reforminha a gente tem que dar.
E, beleza. Como o Rangel sabe que eu tenho muita facilidade de comércio de veículo, ele pediu para me arrumar um carro para ele. O cara é amigo meu de infância. Sem dúvida, sem dúvida. Até me ofereceu um dinheiro, ó, eu ajudo no combustível e tal. Eu não ia cobrar isso para ele. Tanto que o carro que a gente comprou para ele, eu ajudei a pagar o carro para ele me pagar dividido, parcelado, porque o cara é um cara pobre demais, humilde. Então, tipo assim, eu cheguei a dar uma força. Eu ajudei um pouco, meu irmão ajudou um pouco, acho que meu tio ajudou um pouco, e ele tinha mais um dinheiro da entrada, ajudou, para ele pagar parcelado. E eu vim para Goiânia a esse propósito. Eu compro e venda de carro, eu precisava fazer o upgrade do freio do UP, que quando se aumenta a potência do carro, ele deu 190 cavalos no dinamômetro, eu precisava arrumar os freios dele, para o carro não bater. Então, em Goiânia, arrumaria os freios do carro, eu estava de foco num som, inclusive quando eu vim, eu comprei o som do UP em Campinas, eu passei em várias lojas de acessórios, quem viu a apps do meu celular, viu as paradas que eu parei, e tipo, voltando um pouco, quando eu esperei vender o Corolla para mim poder vir para Goiânia, porque eu não estava com o dinheiro de comprar mais carros e fazer outras coisas. Quando eu vendi o Corolla 2012, 11, 12, aí eu tive condição de vir com o dinheiro em caixa. Foi quando eu vim, aí eu liguei pro Pedro, falei, tô indo para Goiânia, cara, pensando em essa semana. Combinei com ele, nunca neguei de ter trazido o Pedro, nunca neguei de ter conhecido o Ney Castelli. Combinei com ele, falei que iria trazer ele sim. E ele ficou também de me ajudar no combustível. No dia marcado de eu trazer ele mandou a localização. Pelo que eu fiquei sabendo, era na casa da Érica, não sei. Só que eu não conheço ela, nunca vi ela na minha vida. Mas passei lá, peguei o Pedro. Aí no dia, ou não foi um dia antes, eu não sei, o Pedro me falou assim que queria levar um amigo e tal, se eu pudesse levar um amigo com ele. E eu fiquei meio assim, eu falei, não, eu levo. E passei na casa desse cara que morreu. Inclusive, eu não conhecia ele, não sabia quem era. Passei nesse cara, fomos pro posto de combustível, ele me ajudou com R$150. Me ajudou com R$150. E eu trouxe ele para Goiânia. Como eu não conheço Goiânia, eu sempre ando aqui por GPS, como no Brasil inteiro, que eu viajo para muito lugar, para Belém, viajo muito para Belém, e outras localidades, tem localização minha em São Paulo, em Brasília, Teresina, tudo quanto é lugar, Paraupebas, Marabá, vários outros lugares que eu vou, porque o repasse é assim, você está aqui na sua casa meia-noite, o cara te liga e fala assim, Cosme, amanhã tá saindo 70 carros no ACS Brasil, lá em Teresina. Você tem que comprar uma passagem aérea, uma passagem de tocar direto para lá, para você escolher os melhores carros, porque repasse vende muito carro de uma lapada só, porque os carros é bem mais em conta. Então, eu sempre trabalhei com isso, comecei a trabalhar, na verdade, comecei a trabalhar com repasse esporadicamente, porque eu comprei um carro para o meu uso. Aí um cara ofereceu um dinheiro, eu ganhei R$15 mil no carro. Aí eu comecei a trabalhar com repasse, foi assim. Então eu tinha esses motivos de vir. Aí, esse Corolla que eu vendi pro cara, estragou o câmbio. Tinha 2, 3 dias que eu tinha entregado o carro pro cara. Então eu fiquei de prontificar de achar um câmbio para ele também em Goiânia. Inclusive eu passei na loja que vende só peça da Corolla. Se vocês puxarem o GPS do meu carro, vocês vão ver que eu parei lá. Eu parei na loja que mexe com freio. E eu estava com contato com algumas pessoas em Brasília, um Palio de Brasília, que está até no meu telefone, tá Palio Brasília, até pedi para o cara trazer aqui em Goiânia, que meu tempo estava corrido. Vi alguns carros aqui em Goiás, sim, e fui até Anápolis. Achei um Gol barato em Anápolis, só que eu fui lá, tinha muita maquiagem, o carro já tinha sido reformado, e a gente que trabalha com carro, conhece carro. Quando é batido, reformado, pintado, a gente conhece.
Quando eu cheguei em Goiânia, eu fui direto para a casa do Bruno. O Bruno eu sempre fico na casa dele. Toda vez que eu venho em Goiânia, dificilmente eu fico em hotel, eu sempre fico na casa do Bruno. Passei na casa do Bruno, os meninos nem desceram, acho que só o Pedro que desceu para esticar as pernas. E ele perguntou se os meninos iam dormir lá. Eu falei, não, porque eu já não tinha ido com a cara do Jato, daquele cara que morreu, Jabes, o nome dele. Não tinha ido com a cara dele, porque ele sempre ficava lá dentro do carro, o cara de malandro. A gente vê que o cara é malandro. O Pedro não tinha cara. O Pedro era um cara vocês me desculpem, mas o Pedro era um cara que, você olha para o Pedro, parece uma criança inocente. O cara vira para você sair da cadeia e fala, tô mudado, tá, com aquela fala tranquila, você pensa assim, o cara mudou de vida. Então, aí o Pedro até veio conversando comigo, tal, mas o cara nunca falava muita coisa. O que eu fiquei sabendo dele, que ele já tinha morado em Goiânia, parece que o pai dele tinha chácara aí, ele vinha fazer umas coisas com o pai dele, e o Pedro viria para comprar umas roupas, passear com ele, conhecer a chácara para o pai dele, do outro cara. Não me falaram muito que queria vir, sabe? Inicialmente foi isso, não teve muita conversa no carro, ficou aquele clima chato. Eu senti no meu coração que era alguma coisa, tipo assim, tinha alguma coisa errada, porque os caras ficam estranhos na hora. Então, não teve muito papo. Aí eu parei na casa do Bruno. O Bruno perguntou se eles dormir lá, eu falei que não. Aí deixei eles no centro de Goiânia, foi pro GPS, eles pediram para deixar no hotel lá no centro, me deram a localização, levei eles lá, deixei eles lá e voltei. Fui jantar com o Bruno, uma jantinha, saímos juntos, no outro dia a gente saiu, no outro dia saí cedo, fui olhar uns carros. Inclusive, eu até passei no hotel no outro dia que o Pedro estava. Eu nunca neguei o que eu fiz. Eu nunca escondi nada, falar, eu não conhecia, eu não fiz nunca. Eu falei, inclusive, eu passei no outro dia lá, porque eu estava no centro de Goiânia, a maioria das garagens de Goiânia é no centro. E o hotel que eu tinha deixado eles era no centro. O Pedro perguntou onde que eu estava. Falei, eu estou aqui no centro. Aí eu passei lá, não, passei aqui, tal, aí passou, aí eu falei, não, vou passar aí. Estava pertinho, passei lá, conversei com ele, perguntei se eles tinham tomado café, não, ele tomou um café, e eu toquei minha viagem. Fui resolver minhas coisas. E, se eu não me engano, esse dia que eu fui para Anápolis, foi no outro dia. Eu sei que eu fui resolver muita coisa. Fui comprar peça de carro, fui comprar o som do meu carro, fui na Nike, porque lá no Tocantins também não tem muita opção de você comprar tênis, esses trem. Parei na loja da Nike. Inclusive, eu não estava com dinheiro, muito dinheiro, meu dinheiro era mais. Sim, esses detalhes de comprar loja não interessa muito. Eu tenho que. Porque, tipo, você fala o preço do tênis, você fala assim, como não tinha. Eu não misturo dinheiro de carro com dinheiro meu pessoal. Não, tudo bem, mas você passou nas lojas e foi embora. Até meu tênis que eu comprei, eu pedi o dinheiro para minha mãe. Não, tudo bem. Eu estou falando assim, não precisa ser tão detalhista. Mas eu acho que isso é importante que está falando de falar que comprou o tênis, comprou esse equipamento, aquele equipamento. Não é. Então, o seu objetivo, comprei vários equipamentos, entendeu? Então, comprei vários equipamentos, passou em umas lojas e pronto, foi embora. E aí? É porque, só me desculpa falando, mas eles estão me acusando que eu deixei 4 mil reais com o Pedro. Como que uma pessoa vai deixar 4 mil reais com outra pessoa, vai conseguir, pedindo, é só para não ser tão detalhista, entendeu? Não precisa especificar o nome dos equipamentos que comprou, para que cada um serve, não precisa disso. Pode ser só geral, entendeu? Então vamos ser mais objetivo. Passou em várias lojas. Olhei carro, tal e pronto. Eu ia ficar mais tempo em Goiânia. E ia me lascar mais ainda. Porque eu tinha disponibilidade de ficar aqui mais de uma semana, 10 dias. Eu não ia ficar aqui 3, se não me engano, eu cheguei na 4ª, 5ª. Não sei detalhado, porque já tem 2 anos e 6 meses. Tá, então vamos para a parte prática que interessa. Você chegou que dia? Igual eu acabei de falar, eu não tenho um detalhado certo em memória, mas eu lembro que 4ª-feira ou 5ª. Tá. Você chegou quantos dias antes da morte das vítimas? Ou 4ª ou foi 5ª. Que dia que foi a morte das vítimas? Na outra semana. Tá. Você ficou quantos dias em Goiânia? Aí o que eu vou falar? Aí era para mim ficar até mais dias. Só que como esse próprio Alisson que deu o testemunho dele, esse cara que eu compro o carro mais com ele, viajo mais com ele me ligou, acho que foi na sexta, foi no sábado, mandou mensagem, não sei, e falou assim, pô, tá saindo os carros da TB em Palmas barato. TB tá saindo, parece que era 70 Gol na época, Gol G8. E aí eu falei, então, separa o melhor para mim que eu vou descer pro Tocantins. Quando foi no domingo, não foi na terça, como o Bruno falou. Então, vocês podem ter puxado aí no celular, você viu que eu voltei pro Tocantins no domingo.
No domingo, eu fui no shopping, comprei mais algumas coisas e voltei para Tocantins para comprar o carro da TB. Já marquei, combinei o horário de fazer a revisão do meu carro, que o UP já estava na época da revisão. Na segunda-feira eu já estava em Palmas. Se eu não me engano, eu paguei o próprio carro da TB já na segunda, esse Gol G8, deve ter nos autos. E paguei esse Gol G8 já na segunda, fiz a revisão do meu carro, inclusive até deixei meu carro na revisão e peguei no outro dia. Quando foi, acho que na quarta ou foi na quinta, o Pedro, no dia do crime, ele me ligou tipo assim, com a voz ofegante. Bigulinho, você tá onde? E eu falei, pô, tô no Tocantins, hein? Tô aqui, não sei se eu tava em Porto, acho que tô em Porto, Palma, não lembro bem onde que eu tava, porque já tem muito tempo. Tô em Porto, tal, ele falou assim, aí ele foi e desligou. Mas você ligou para quê? Não, ele ligou para perguntar onde que eu tava, ele foi e desligou. Acho que isso tem até, se vocês quebraram o sigilo do meu telefone, tem essa conversa. Ele foi e desligou. Eu te ligou ofegante, perguntando onde é que você tá. Tipo, ofegante, como se tivesse, sei lá, meio com pressa. Qual que é a reação de uma pessoa normal? Ligar pro cara de volta. Eu liguei para ele de volta, o celular dele desligado. Liguei para ele várias vezes, o celular dele desligado. Eu fui mandar mensagem para ele. Ué, safadinho, você tá onde? Tipo assim, todos os caras que eu conheço, que eu tenho mais um convívio, assim, um convívio a mais, eu chamo de vários apelidos, os meus amigos, porque o QRA do meu pai, quando ele era caminhoneiro... Aí você mandou uma mensagem para ele, ele não... Não respondeu mais. Tá, e aí? Aí no outro dia, que eu... Quer dizer, acho que foi no mesmo dia, começou já a passar a reportagem, no outro dia ele foi preso. Aí, pronto. Passou reportagem em todo lugar. Eu fiquei desesperado, porque, poxa, eu dei carona pra esse cara uma semana atrás, aí. Como que ele faz uma coisa dessa? Conversei até com meu tio, pedi conselho. Cara, eu dei carona pra esses caras e eu tô com medo. Será que seria bom me apresentar na delegacia, dar meu depoimento? Meu tio falou assim, mas foi quando isso? Aí eu falei, foi tantos dias atrás. Ele, não, o máximo pode acontecer, se eles puxar a placa do seu carro, chamam você para depor. E você fala a verdade. O que você foi fazer, não vai acontecer nada. Segui o conselho dele, mas ficou no meu peito algo, assim, tipo, que eu devia ter ido e falado, dei carona pra esses caras, tá errado. Aí, assim, beleza, passou, acho que uns 14, 15, eu não me recordo quantos dias certo passou, e, inclusive, no dia que eu fui preso, eu tinha achado o carro do Rangel, tinha comprado o carro para ele, deixado o meu tio, meu irmão se enganou, quando falou que eu estava com um carro que eu tinha comprado na rodoviária, não, eu estava com o UP, TSI, eu estava com o UP buscando um Rangel na rodoviária para ele buscar o carro dele, inclusive eu estava buscando o carro que eu tinha comprado para ele, eu tinha achado o carro dele, ele até queria me gratificar, quando eu acabava de pagar o carro, eu tinha falado, não, mas você vai me ajudar, o cara praticamente era de dentro de casa. No dia que eu fui preso por volta, acho que de umas 6, antes de 6h30, mais ou menos, era a hora que ele estava chegando. Estava dentro do meu carro mexendo no celular, e eles apareceram, me rendeu, colocou eu dentro da viatura e saiu. Aí ele virou para mim assim, e falou assim, você sabe por que você está preso, né? Aí começou a me torturar. Eles começaram a me torturar na frente do Atacadão, antes da rotatória do Atacadão. Tanto que eu creio que meu advogado pediu o GPS da viatura para mostrar que eles tinham parado, e eles não foi dado o GPS. Aquele policial de olho verde, aqui foi o cara que mais me bateu. Ele e o delegado. O delegado até que não me bateu tanto, mas o policial até conseguiu arrancar um dente meu. E ele me desmaiou várias vezes, sufocando, bateu muito aqui nas minhas costelas, acho que quebrou a costela minha, porque eu fiquei meses sentindo dor na costela. Bateram muito no meu rosto, muito tapa, tanto que meu rosto ficou todo inchado. E eles foram me acusando que eu sabia, e me espancaram, me torturaram. Fizeram tudo que eles quiseram comigo. E quando eles viram que eu não ia confessar, eles falaram que
ó, a gente acredita na sua inocência, só que você vai ajudar nós, senão você não vai se livrar dessa, você vai morrer, e ameaça e espancamento. E eles colocaram eu para gravar um vídeo na saída de Porto Nacional, no Posto Mourão, por volta de 8 a 8h30, falando que já sabia do Ney e tal, que conhecia, sabia que conhecia o Ney. Eu não neguei, eu falei, eu conheço o Ney, só que eu não organizei para ninguém morrer. Nunca eu iria levar alguém dentro de Goiânia, na cidade mais vigiada do Brasil, com um carro no meu nome. Então, eles obrigaram eu gravar um vídeo falando que o Ney teria me procurado para receber uma conta, que foi esse depoimento que eles colocaram. Eles me obrigaram a eu falar isso em vídeo. Aí, depois disso, eles tocaram pro Goiás, ainda me espancando, tortura psicológica, fazendo tudo que eles queriam. Eles pararam de me bater. Só um parênteses, você continua. Onde que o nome do Ney surge pela primeira vez? Na boca dos policiais. Por que eles colocaram o nome do Ney nisso aí? Porque ele disse que já sabia que teria sido ele. Por que? Isso que eu quero saber. Como que eles sabiam que teria sido eles? Por que eles colocaram o nome? Eu não estava na investigação. Você não sabe? Tem que saber com os Eles tinham alguma coisa contra o Ney? Eu não sei, eu acho que eles acreditavam que teria sido o Ney. Pois é, isso que eu quero entender. Por que eles acreditavam que era o Ney? Como que surgiu o nome? Onde? E como que surgiu o nome dele? Quem que falou o nome dele? Quando eles estavam me torturando. Eles falaram que já sabia que o Ney teria... Pois é, mas assim, isso que eu queria entender. Quando que pela primeira vez surgiu o nome do Ney? Na tortura. Você que falou? Não, eles me torturando falou que sabia do Ney. Mas aí vamos de volta para o que eu estou perguntando. Como que eles surgiram com o nome do Ney para poder te falar o nome do Ney? Aí, doutor, aí eu só tenho que perguntar para o advogado, porque, tipo assim, eu não sei qual foi o processo que eles usaram para colocar o nome do Ney. Eu creio que foi por causa desse negócio das terras. Mas tinha alguma coisa contra o Ney, da polícia daqui, tinha alguma coisa contra ele para colocar o nome dele lá? Doutor, só quer que eu te fale a verdade? Quero. Eu sei que depois disso aqui, eu quero que todo mundo fique ciente. Eu sei o que vai acontecer comigo, porque a polícia falou o que ia acontecer comigo, se eu falasse a verdade aqui. Eles falaram que eu ia morrer, que eu ia aparecer numa cela pendurado, como se eu tivesse me matado. Para mim, tá todo mundo corrompido. Para mim, tá todo mundo corrompido, porque eu acreditei minha vida inteira que a polícia fosse íntegra. Eu estudei minha vida inteira para passar no concurso público da polícia. No concurso que meu irmão passou, eu fiquei com 1 ponto a menos que ele. Agora vamos voltar para a parte que você estava contando, eu interrompi. Aí você estava vindo para Goiânia, aí veio para Goiânia. Para Goiânia. Tá, e aí, pode continuar. Em qual parte que o senhor quer que eu continue? Aquela que eu te interrompi. Que aí eles durante falaram, a tortura, que eles apresentaram o nome do Ney. Tá, e aí? Até antes de chegar em Porto, na hora que eles me pegaram, eles já começaram a falar do Ney e falar daquele outro cara. Desse que eles estão falando aí, desse agiota. Que eu conhecia um deles, que eu tinha que dar, que eu ia morrer e... Você conhecia esse Jota? Não. Não, né? Não conhecia. Tá, pode continuar. Eu nunca neguei que eu conhecia o Ney. Sempre falei a verdade. E no decorrer, depois que eles fizeram eu gravar, me gravaram e fizeram, só que eu acho que não foi apresentado, porque eu estava arrebentado, eu estava com minha roupa cheia de sangue, eu urinei na minha roupa, eu pedi pelo amor de Deus para eles passarem na minha casa para me trocar de roupa, e tanto que depois que eu fui preso, eu pedi pro meu advogado tirar minhas roupas, fazer um exame nela, que ia ter sangue nela e urina. Eles não deixaram tirar minha roupa. E aí eles vieram me batendo. Depois que eles fizeram eu gravar, eles continuaram a tortura até na divisa. Se eu não me engano, eu não sei a cidade que eles pararam, porque eles não me falaram. Eles estavam em 2 carros, num SW4 e num Megane. No Megane, isso mesmo, que eu creio que era a Hélida que estava nele, eram 2 viaturas, e eles pararam numa delegacia, então tinha muito mato, muita coisa,
Eles pararam na delegacia e ligou pro meu irmão e falou que se eu falasse alguma coisa eu ia morrer, que ele estava com carta branca para resolver qualquer coisa. E para mim ter voado no revólver de e eles ter atirado legítima defesa não ia dar nada, porque eu era um merda para eles e etc, etc. Aí ele falou também assim, ó, a gente acredita que você é inocente, que você não tem nada a ver, mas a gente tem que dar uma resposta e você vai entrar como se você tivesse apresentado os dois por suposta uma cobração de dívida, que foi o que aconteceu, que eles colocaram para assinar esse primeiro depoimento. Ó, qualquer advogado te tira desse lugar, porque tá aqui, você nega que você tem participação, tal, mostrou, e obrigaram a assinar, tipo, tem 8 caras do lado seu te batendo, coloca você para assinar uma coisa, se vocês colocassem lá que minha mãe tinha matado, eu tinha assinado, eu não aguentava apanhar mais. E daí eu sei o que pode acontecer comigo, eu sei que a família do cara, eu sou muito temente a Deus, muito. Eu sei que nada acontece sem a permissão de Deus, nem uma folha cai de uma árvore sem autorização dele. E eu tive até falando com Deus, poxa, por que meu carro não capotou? Por que isso não se interrompeu? Por que eu não fiquei aleijado? Por que esses caras tinham que morrer? Por que eu tô preso por algo que eu não fiz? Por que eu tive que apanhar tanto? Desculpa. Me perdoa. Me perdoa. Só um segundo. E eu fui ameaçado o tempo inteiro e eu quero que todo mundo saiba que se acontecer alguma coisa comigo, eu não vou ter coragem de me matar. Eu tenho uma filhinha de 9 anos linda, um filho de 11 lindo. Quando eu era pequeno, ele é a minha cara. E se acontecer alguma coisa comigo, eu quero pelo menos que faça justiça. Eu não vou me matar nunca. Se eu for condenado por algo que eu não fiz, eu sei que é a vontade de Deus. Eu vou pagar por algo que eu não fiz. Tá. Pode me condenar, mas eu vou pagar por algo que eu não fiz. Tem uma conversa que é a seguinte. O Pedro foi preso, ele mandou uma mensagem dizendo para ele, dizendo para uma advogada entrar em contato com a Élica para pedir 10 mil reais para você. Por que o Pedro mandou uma mensagem para pedir 10 mil reais para você? Por quê? A troco de que ele mandou isso? Eu não sei. O que eu posso supor é porque todo mundo sabe que eu era um cara de negócio na minha cidade, que eu mexi com o de carro, já cheguei a emprestar dinheiro para algumas pessoas, emprestei dinheiro inclusive para um cara, o Rodrigo, não era muito dinheiro, esperei um tempo para receber, tipo assim, eu sempre tive negócio na cidade, então eu suponho que, igual a própria advogada falou, para ele ter dado a moto no negócio, tipo, como garantia para emprestar algo para ele, só que eu nunca faria isso. Esse cara não chegou em mim, esse cara não chegou pedindo, eu não conheço essa namorada do Pedro, ela também nunca pediu para mim, e mesmo se tivesse pedido, dado o carro, te der dado um caminhão de dinheiro para mim, depois do que aconteceu, depois que eu vi o que aconteceu com ele, eu não teria emprestado dinheiro para ele. Só continuar. A moto, pelo que eu vi, é uma moto, é 125, né? Ah, não, a moto do Pedro, se eu não me engano, é uma 150 branca. 150, porque parece que tem uma moto ali. Uma moto 150 branca, usada, ela não vai valer 10 mil reais. Se for igual, na época que a 150 estava no auge, creio que ela valia assim, porque hoje, se você prestar atenção, uma bis custa 19 mil. Uma Fan, na época que eu paguei em 2015, R$7.200 à vista, hoje ela está 16.600. Mas uma moto usada? Uma moto usada sem sombra de dúvida, como de uso da época de 9 a 10, 8. Eu vou perguntar para a segunda pergunta que eu quero fazer. Até porque eu acho que a moto era completa. Você me falou. Mas eu não emprestaria. Pois é, você me falou que no auge do seu comércio lá, ele rendia 10 mil reais por mês.
Mais ou menos isso, você me falou, no auge. Né? Dependendo isso no balneário. Balneário. Agora, se eu acertar, vamos supor, que eu não gostava de comprar carro pequeno, porque na época eu comecei a mexer com caminhonete Mas era o que eu quero fazer? se eu vendesse uma caminhonete na época, e com o dinheiro do balneário, mais que 10 mil, né, obviamente. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte. Fixa, já 10 mil, 5 mil, fixa. Você não tinha um dinheiro fixo todo mês. Não. Então a pergunta que eu faço é exatamente essa. 10 mil reais para você emprestar era muito dinheiro. Depende da época. Depende do meu bolso. Até porque eu comprava caminhonete, então, tipo assim, caminhonete eu paguei 100 mil na caminhonete, 100 e poucos mil. E tinha época de eu chegar a ter uma caminhonete e um Corolla. E, tipo assim, eu só quero o dinheiro todo da minha vida. Investir o dinheiro inteiro. Capital de giro aí de 200. Por que a menina pega com ele 10 mil? Ela falou, tenta pegar emprestado. Por que ela já falou, pega com ele? O que a outra advogada falou? Que o próprio Pedro falou que teria mandado empenhar a moto, no caso? Não, isso eu não vi, não. Tipo, deixar a moto como garantia? Isso foi o que ela falou, não chegou até mim isso. Até que chegasse, eu não iria emprestar de forma alguma. Depois que ele tinha feito, nunca. Não, a conversa que ela ouviu que seria mais ou menos essa, mas o que foi lido foi diferente. Mas o que ela depois foi não, isso, Não, foi, porque ela não estava assim, pelo que eu entendi. Ela estava mentindo? Não, ela não está mentindo, não. Não é isso, não. Falei isso, não. Falando o seguinte, que o negócio de 2020, que tem a conversa da moto, ela não sabia exatamente o que era. Foi isso que ela falou. Que ela não sabia exatamente o que era. Não, mas ela falou tantas vezes que a promotoria perguntou para ela e ela ressaltou várias vezes que seria como garantia do empréstimo. Não, só que independente disso, não. Garantia. Eu só não consegui entender como que uma pessoa que ganha em torno de 10 mil reais por mês ia arrumar o dinheiro para o outro. Se eu tivesse... Sendo que na conversa que foi gravada lá, não fala que a moto ia ser em garantia. Se eu tiver errado, podem me corrigir, viu? Se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Nas conversas não falam isso. Então, como que a pessoa fala isso assim, ó, pega lá 10 mil reais com ele, não fala nada de empréstimo. Advogado, deixa eu te falar uma coisa, advogado. Teria ligado, advogada, ela precisam as coisas, ela só contou o que aconteceu, mas ela não falou com certeza, mesmo em decorrência do tempo que já tinha passado. Ela falou, teve a história da moto e tal, mas ela não soube precisar. Até o José Patrício leu lá, a parte que fala lá, no processo, e lá não falava nada que a moto ia ser dada em garantia. O termo que usou lá foi totalmente outro. Então, pode. A advogada, no depoimento, ela mencionou que o Pedro Henrique disse a ela, lá no backup, que procurasse o Cosme e deixasse a moto como garantia. É isso que eu estou falando. Ela não falou isso com certeza. O que tem dentro do processo era coisa diferente. Na mensagem é que não, né? Pois é, na mensagem mais na ligação. Não é isso que consta. Por isso que eu estou querendo esclarecer esse detalhe. Porque na mensagem não consta isso. E aqui ela falou de uma forma que eu até reconheço que ela não tinha a precisão dos dados em virtude do tempo, e a conversa de 3 anos atrás, você começa a esquecer exatamente os termos. Qualquer pessoa, isso é totalmente natural, né? Sim, mas ela ressaltou várias vezes que na ligação ela tinha falado, mas não vem ao caso, vamos supor, não vem ao caso. A dúvida é essa. Beleza. Você tinha costume de emprestar o dinheiro para o povo, então, na cidade? Dependendo muito da pessoa e da garantia. Ele tinha moral comigo de pedir emprestado, não. Então por que ele escolheu você? Não escolheu qualquer outra pessoa? Não tinha outra pessoa para recorrer, eu creio que não tinha, porque a família dele, se eu não me engano, mora numa fazenda, numa chácara, e ele tinha um carinho muito grande por mim por causa da final da morte do irmão dele, que gostava muito de mim, o Natan. Então ele chegava muitas vezes, ele foi muitas vezes no balneário, ele era cliente meu. Ele gostava muito de mim. Tem mais alguma coisa legal em sua defesa? Tenho, sim. Pode falar. O que eu quero falar é que o que eu estou passando, eu quero que aconteça justiça. Em momento algum eu falei que a tal parte seria inocente, que o Pedro teria ido roubar, até porque eu não sei. Eu sei que quem é culpado deve pagar pelo que fez. Se, igual vocês falaram que o Pedro estava defendendo o Ney, eu não tenho nada para a defesa do Ney.
se ele realmente mandou fazer alguma coisa, que ele pague pelo que ele fez, ou se o outro cara mandou fazer alguma coisa, que ele pague pelo que ele fez. Agora, não é justo eu sofrer o que eu sofri e pagar por algo que eu não fiz. Eu acredito muito na justiça de Deus, na justiça do homem eu não acredito, mas pelo que eu passei com a polícia, pelo que eu tenho passado em tudo, e nas ameaças, em tudo que aconteceu comigo, só me desculpe, eu desculpo a promotoria, desculpo o senhor juiz, com todo o respeito do mundo, desculpo os advogados, as pessoas que estão aqui, a família, eu espero que quem fez com o coração pague pelo que fez, só que eu sei que isso provavelmente vai custar minha vida, e várias pessoas me falam isso, que eu vou morrer, independente se eu for absolvido, eu vou morrer na rua, porque ninguém vai aceitar isso, eles vão recorrer, eu vou vir voltar para cadeia, eu vou morrer na troca de tiro, como é o que eles fazem, que vocês veem todo dia. Porra uma arma no cara velho e o cara deu troca de tiro. Então, eu estou aqui para abrir a verdade, de falar como que está hoje a minha situação. Eu queria muito que Deus tivesse feito, eu sofri um acidente naquele dia, que eu até ficasse aleijado, mas que não morresse ninguém. Pelo que eu sei, a família do menino do cara tinha criança, eu tenho criança, eu sei, imagino o sofrimento que tenha passado, e só que eu quero falar do meu sofrimento que eu estou passando, porque eu estou 2 anos e 6 meses pagando por algo que eu não fiz. E se eu for condenado, eu vou pagar por algo que eu não fiz, mas eu sei que vai ser da vontade de Deus. Mais alguma coisa? Vou interromper. Recording stopped. Recording in progress. O Ministério Público Assistente de Acusação tem perguntas? Tem. O Cosme, boa noite. Cosme, né? Cosme Lompa Tavares. Cosme, eu vou fazer uma pergunta aqui, tá? Vou passar de imediato para o doutor Espiridon, que vai continuar as perguntas. E assim, nos preocupa muito a forma como você diz que as investigações foram conduzidas. Nós ouvimos aqui as autoridades que falam exatamente o contrário, e eu pergunto para você o seguinte: você disse que foi torturado, você disse que apanhou, disse que foi obrigado a assinar um papel, certo isso? Isso. Esse papel, você leu? Eu li agora há poucos dias antes de vir para cá. Certo. Na hora você não leu? Não, ele leu para mim mais ou menos o que estava falando e mandou assinar, já me deu uns tapas, falou que eu não tinha que saber muito, mas que não iria me agravar. Esse mais ou menos era o quê? O que tinha lá? Falando que eu teria só apresentado e eu não saberia o que iria acontecer, o porquê, que era só o Ney Castelli ter me procurado, se eu soubesse quem receberia conta, e eu teria indicado o Pedro para receber conta para o Ney Castelli. Mas eu não sabia que isso era para matar alguém, e que, igual eles falaram, que eu teria visto eles conversando no plenário. Então, ele te leu rapidamente. Rapidamente. Certo. É assim, o senhor contou alguma coisa da sua vida pro delegado? Eles me chamaram de cheirador de pó, e eu falei, doutor, como que o senhor me chama uma coisa dessa? Eu não bebo, eu não tenho vício. Não tem alguma coisa íntima para ele? Que tenha colocado ali no relatório? Sobre você, sobre sua relação familiar, com amigos, no balneário? Você chegou a passar essas informações para ele? Deu tempo? Só acho que dá tempo na hora que você está sendo espancado por 4 caras. Isso é importante. Olha só. Não deu tempo de passar informações particulares. Era um cara bom que eu tinha passado no concurso da polícia, eles não querem saber na hora. Então, o resto ele que assinou, depois o senhor assinou. Eles não querem saber, só que eu creio que algumas coisas eu falei sim, que algumas coisas eles colocaram, né, que realmente bate com minha vida social. Certo. Eles foi só 10 minutos batendo em mim. Alguma coisa sua, íntima sua, você contou pro delegado? Que ele não tivesse como saber? Não me recordo, eu creio que sim. Eu acho que o apelido do que o cara me chamava, por que você chamava o cara disso? Aí eu contei a história, por que eu chamava o cara disso, por que ele me chamava. Isso eu creio que eu contei. Tá.
Não, então peraí. Você disse que a autoridade te perguntou por que você chama disso. Como é que ela ficou sabendo disso? Eu sou lá, chefe. Pelo amor de Deus. Tá certo, doutor Espiridon, vou te perguntar. Cosme, boa noite. Boa noite. Eu ouvi atentamente a sua fala, né? E uma coisa me chamou muita atenção. Em determinado momento você fraquejou. E você disse algumas coisas aí, eu vou lembrar agora as coisas, Sim. que me deu a impressão de que você quer falar algo. Sabe, eu estou abrindo meu coração para te dizer isso. Eu quero te perguntar uma coisa aqui. Você quer que eu peça ao doutor juiz que alguém seja retirado da sala para você falar tudo que você quer falar, com tranquilidade, com segurança? Doutor, o senhor sabe o que aconteceu de quarta para feira para cá comigo, né? Eu tô falando tudo abertamente a todo mundo. Eu creio que o senhor sabe o que aconteceu. Então, o que eu tenho para falar, eu posso falar aberto para todo mundo, não tem nada para esconder de ninguém. Perfeito. Quando o senhor fala, o senhor falou umas coisas aqui, e assim, o senhor caiu em contradição, sabe? O senhor falou uma coisa na polícia, o senhor falou outra coisa no depoimento judicial, hoje o senhor falou outra, mas tem duas coisas que eu fiquei preocupado em ouvir. Porque olha só, nós sabemos que o senhor não matou ninguém, mas nós temos certeza que o senhor intermediou. Não. Compreendeu? Não, nunca na minha vida eu faria uma coisa dessa. Nunca na minha vida. Entendo. O senhor falou aí um momento que vai morrer. O senhor disse que tem certeza que vai morrer. Eu tenho certeza Por que disso. o senhor fala isso? Pelo que eu passei, tenho passado. Eu tenho certeza. Só que eu tô tranquilo, porque igual eu sirvo a Deus, eu sei para onde que eu vou. Quem que te mataria? O senhor falou outra coisa, usou o termo família do cara. O senhor falou exatamente isso. Porque eu não sei o nome das pessoas Cara, que que o morreram. senhor se refere. Que família que o senhor se refere? Que hora que é? Não, aqui. O Pode senhor me ressaltar. A família do cara que o senhor morreu. tá respondendo A família do cara que juiz. morreu. No caso dos advogados, que eu não sei o nome. Tá, então vamos voltar aqui à normalidade. Sobre aquele valor de R$4.000 que o senhor deu ao Pedro Henrique, ao Jaberson, pelo jeito o senhor deu ao Pedro Henrique, Não. essa afirmação foi dita pela Élica, que depois confirmou, estando acompanhada por 2 advogados, que o senhor deu R$4.000 para as despesas deles em Goiânia. O senhor confirma isso? Não, eu posso falar um pouco mais? Eu imagino até por que ela falou isso. Pelo mesmo motivo que eles falaram comigo, para me falar, acusar o cara, que não ia dar nada para mim, que qualquer advogado me tiraria. Então, ela tá solta. Ou por que num crime tão bárbaro, de tanta repercussão, a menina tá solta, respondendo, em liberdade, e os demais, que era a mulher do cara, do criminoso, está em liberdade, e os demais está tudo preso. Tá. O senhor disse também na delegacia de polícia que o Pedro Henrique, no dia seguinte ao crime, no dia 29... Não foi na delegacia de polícia, eu corrijo o senhor, por favor. Isso foi em tortura. Depois que eles viram que eu não tinha nada a ver, eles colocaram isso e fizeram eu assinar, inclusive gravaram um vídeo que não foi aparecido, eu creio, porque eu estava arrebentado. Né? Depois que o senhor passou a ter assistência... Eu não depus na delegacia. Sim, depois que o senhor passou a ter assistência... Eu quero que Deus tire meus filhos de mim, se eu depus na delegacia, eu quero que Deus tire minha alma de mim, risque meu nome do livro da vida. Depois que o senhor passou a ser acompanhado por advogado, o senhor não pensou, já que o senhor disse que foi torturado, porque a gente tem um relatório médico dizendo que o senhor chegou em Goiânia na delegacia de polícia sem um arranhão. Você imagina como que é isso? Mas isso foi assinado por médico. Sabe quantas pessoas tem presa hoje na CPP, no CEPAG,
que vai hoje no legista e não acontece nada? Como que uma pessoa entrega 1.000 quilos de droga? O cara foi visto na porta da casa dele e ele colaborou e falou que tinha 1.000 quilos de droga. Pediu ao seu advogado para questionar isso, para questionar na corregedoria? Sabe como é que foi feito o meu teste do IML? Eu cheguei, depois que eles fizeram assinar o depoimento no caminho, eu cheguei no teste no IML, ele tinha realmente uma tendazinha na frente, aí o médico legista estava lá, falou, tira a roupa, vira de costa, pode vestir a roupa. Ele não me fez uma pergunta. Os caras, no caso, os policiais que estavam junto, falou, se você abrir o bico, você vai amanhecer, tipo... O senhor disse aqui pra gente... Como se eu tivesse me suicidado numa cela sozinha. O senhor disse aqui pra gente que estava comprando carros, fazendo um monte de negócios em Goiânia, porém não tinha dinheiro para comprar um tênis. O tênis teve que pedir dinheiro. Eu acabei de falar para o senhor que eu não misturava o dinheiro de negócios com o dinheiro pessoais. Sempre o dinheiro do balneário foi do balneário. Tipo, o dinheiro do balneário era para repor mercadoria, pagar o empréstimo que eu tinha feito no balneário. O dinheiro de carro era para mim comprar um carro melhor, repor. Dinheiro meu pessoal, inclusive eu morava com meus pais. E então, o dinheiro meu pessoal sempre foi mais contado, porque, tipo assim, a oportunidade de eu crescer na vida era estando morando com meus pais, porque eu não pagava aluguel, não pago energia, não pago água. Ajudo só com meus filhos, obviamente, e só que minha mãe sempre foi uma mãezona, um paizão que nunca quis que o filho saísse de casa, inclusive meu irmão mora lá em casa quase todos os dias, então eu realmente falei com minha mãe, me ajuda a comprar um tênis, inclusive foi ela que pagou no cartão dela, ela não estava aqui, mas eu creio que eu estava com o cartão dela, ou pagou via depósito, ou ela transferiu para mim, não sei, deve ter nos autos isso. Como que eu iria dar R$4.000 para um cara? Eu nunca tinha saído com o Pedro na minha vida. Tá bom. Para lugar nenhum. Vamos lá. Quanto é que o senhor disse que ganhava, mínimo e máximo? O senhor falou no início do interrogatório? Igual eu falei, depende muito da venda do carro. Eu já cheguei a ganhar 60 mil em 2 meses com a colheita de semente, que é mês de maio. Mês de maio, o 5º mês do ano. Já cheguei. Só que eu fiquei 60 dias roçando no sol. Não sei se vocês conhecem o Andropão. Não, isso não interessa. Eu já cheguei a ganhar 20, 30 mil na venda de uma caminhonete. Tá certo. Tá certo. É mais ou menos isso. Tem semana que dá. Vamos objetivar que os jurados estão cansados, todo mundo cansado. Eu quero perguntar para o senhor o seguinte. O senhor em juízo, Sim, senhor. na presença do seu advogado, devidamente constituído, o senhor nega de forma veemente que tenha repassado o dinheiro, os R$5.000, ao representante do Pedro Henrique. Mas eu estou negando agora também, eu acabei de falar. O senhor falou agora em empréstimo. O senhor quer voltar no depoimento do senhor? Escuta só, eu falei mesmo que se fosse em empréstimo, mesmo que tivesse oferecido a moto, eu não teria emprestado, eu falei isso várias vezes aqui. Nós vamos colocar o depoimento do senhor. Só que a réplica que o senhor ouviu, que nega aqui, ela disse no segundo depoimento dela na polícia, no primeiro depoimento em juízo e no primeiro julgamento, e mencionou os 5 mil. Ericamente, se ela falou isso, ela tá mentindo, ela tá arrumando dinheiro pro Pedro, ela arrumou com outro cara, porque comigo não foi. Então vamos lá. Eu fiz uns questionamentos aos senhores. Eu pergunto, o senhor responde. O senhor é interrogado, eu sou o promotor de justiça. Perguntei ao senhor, de forma muito incisiva, sobre o seu depoimento prestado na polícia, que o senhor disse que foi feito sob tortura. Eu vou comparar o depoimento do senhor na polícia e o prestado em juízo. Dentro do carro, dentro da viatura. E vou apontar ao senhor pontos em comum. Eu quero que o senhor me passe e me diga se esses pontos em comum em juízo e na polícia foram feitos sob tortura. Porque eu lhe perguntei, eu estou perguntando, senhor, aguarde, por favor. Sim, senhor. Se esses pontos são pontos obtidos sob tortura. Vamos lá. Primeiro depoimento do senhor
sob tortura. Eu vou ler, que os jurados precisam conhecer, e depois lerei o que foi feito em juízo. Nós vamos comparar para saber se essa dinâmica é uma dinâmica verdadeira. Enquanto eu leio, o senhor, por favor, escute. Qual que está a página? É o primeiro depoimento dele na delegacia, excelência? Aqui, né? Tá aqui. Tá aqui, tá impresso. Vamos lá. Eu vou ler tudo, porque a gente tem que demonstrar toda a prova. A ordem da questão de ter igualdade, paridade de armas. Nós estamos relatando, vendo alguns documentos, então você me deferir. Então, até para a questão de... Não, Doutor, está no processo, doutor. Não, tá, mas o que o doutor está falando é o seguinte, não precisa ler exatamente, é só o ponto que tem a divergência, que até para ganhar tempo, já faz só a leitura do ponto que é a divergência, para a gente ganhar tempo. Na polícia, o senhor disse que nega que tenha participado dos homicídios, é verdade? O senhor nega? Negou para os policiais? Obviamente. Esse ponto prestado na polícia é verdadeiro? Eu acabei de falar para o senhor. Sim ou não? Tá, deixa eu falar. Não, é sim ou não? O senhor está me induzindo, não? Eu não estou induzindo, perguntando se é verdadeiro ou Eu mentiroso. vou responder, só deixar eu falar. Eu estou perguntando sim ou não. Esse ponto, o senhor nega que tenha participado dos homicídios, verdadeiro ou falso? Eu neguei minha vida inteira. Então, continuamos. Aponta que tem o costume de chamar Pedro Henrique de Bigulim. E Pedro Henrique lhe chama desse mesmo nome, é verdade? Só vai deixar eu explicar por quê? Eu só quero saber sim ou não. O senhor chamava ele de Bigulim e ele respondia, senhor de Bigulim? Isso aqui não é um debate, isso aqui é um interrogatório. Eu chamei ele, sim, chamava por esse nome. Era o que estava salvo no meu celular, né? O senhor disse que veio a Goiânia para comprar carros. Não somente para carros, não sei se o senhor acabou de escutar o depoimento, mas eu falei outros motivos também. Tá, então, é verdade que o senhor veio também comprar carros? Sim. Isso está no seu depoimento na polícia. O senhor foi torturado para colocar essa informação? Quando os policiais me pegaram em Palmas, que eles começam a te bater, eles começam a obter informações. Obviamente, você vai negar o que você fez e eles falam que, o que você faz, o que você foi fazer, você começa a falar, foi para comprar carro, foi para fazer isso. Obviamente, ele vai pegar um ponto do que eu falei, o que eu vim fazer e colocar na montagem dele, né? Certo, vamos lá então. Isso é claro. Nega que tenha dado dinheiro a Pedro Henrique Soares para ele gastar com as despesas de Goiânia. O senhor negou isso para a polícia? Com certeza. Como que eu ia dar? No último dia 7 de novembro de 2020, um homem chamado Feliciano foi até a sua casa e disse que Pedro Henrique havia pedido R$10.000 para ele. Diante disso, o declarante deu 5 mil, aduzindo ter sido a título de empréstimo para Pedro Henrique. O senhor disse isso? Mentira. Esse ponto é mentira. É mentira. Ok, então vamos lá. Sobre o mandante dos homicídios, aponta acreditar que foi o homem conhecido como Castelli. O senhor disse isso? Não falei isso. Conheceu ele durante algumas pescarias? O senhor falou? Acabei de contar a história, doutor. Então esse ponto é verdadeiro? É igual eu falei, eles pegaram pontos do que eu realmente falei dentro da viatura e fizeram o relatório e colocaram para assinar e falaram que não ia dar nada para mim, que eu assinaria, porque eles acreditariam na minha inocência e tal, e Vamos lá. colocou para assinar. Alguns dias antes da morte dos advogados, Castelli perguntou ao declarante se você conhecia alguém que pudesse cobrar umas dívidas para ele. Isso o senhor não disse?
De forma alguma. Esse ponto é importante. O declarante, então, disse que conhecia a pessoa de Pedro Henrique. O senhor conhece Pedro Henrique? Passou por Ney? Se eu passei o contato dele pro Ney, É. doutor, com todo respeito, Porto Nacional, ela é uma cidade pequena, como todo mundo ouviu falar, todo mundo conhece todo mundo. Se o Ney foi mandado se o Pedro foi mandado pelo Ney ou por outra pessoa, aí eu não sei, só que eu não tenho envolvimento com isso, eu não apresentei ninguém. Vamos lá. Qual é o seu grau de envolvimento com Pedro Henrique? Deixando agora o relatório para ir para o outro. Ele era cliente meu. Cliente meu, colega, não amigo, até porque foi a primeira vez que eu saí com ele num carro. Eu creio que amigo você sai junto, mas a cliente que vão no balneário, você conversa com todo mundo, trata todo mundo bem, abraça. Meu pai mesmo chama todo mundo de amor, oi amor, tal. Já chegou até algum cliente estranhar ele, falar que amor, rapaz, tal, me respeita. E eu aprendi a ser sempre assim com minha família, carinhoso, chamar os outros safadinhos, de amor. Essas coisas, o que é do meu pai era safadinho quando ele era motorista. Vamos lá. Antes da gente tirar ele da estrada. Vamos lá, vamos objetivar. Por tudo que ocorreu, eu acredito fortemente que a pessoa de Castelo seja o mandante dos homicídios dos advogados mortos por Pedro Henrique. Vírgula. Mas reforça que, então, não tem nenhuma participação no fato. Dessa frase que eu comentei com o senhor, completa. O que é verdade aqui que foi postado na polícia? Eu acabei de dar meu... Vamos lá, eu quero que o senhor diga qual é o ponto. Não quero que o senhor fique divagando, porque eu quero saber se é verdadeiro ou não. Por tudo que ocorreu, acredito fortemente que a pessoa de Castelli seja o mandante dos homicídios dos advogados mortos por Pedro Henrique. Vírgula. Segunda parte. Mas reforça que não tem nenhuma participação no fato. Dessa frase, tudo é mentira, só parte dela. A parte que eu não tenho nada a ver com os fatos, velho. Essa é verdade ou mentira? É verdade. Então a primeira parte foi a polícia que colocou. Obviamente que sim. Então a segunda parte o senhor realmente disse. Eu sempre falei isso e sempre vou falar. Ok. Agora vamos ao seu depoimento prestado em juízo. Você me dá, por favor? Não, eu tenho aqui na pronúncia. Senhor, Vossa Excelência tem dúvida em relação ao depoimento dele em juízo? Qual que é o depoimento dele em juízo aí, por favor? Doutor, já foi proibido, doutor. Não, você precisa colocar o depoimento do juiz. É só ponto. É só ponto. Então, o depoimento senão demora demais. Tem alguma divergência de hoje? Vai ser demonstrado no meu tempo de fala, doutor. Fique tranquilo. Vai gastar seu tempo todo isso, né? Você colocar ali agora. Para condenar, gostaremos sim. Condenar uma pessoa inocente, doutor? Com a consciência limpa? Veremos, doutores, veremos. As provas mostrarão. Aqui.
Lá em juízo, o senhor disse que foi obrigado a gravar um vídeo porque foi severamente espancado. Esse vídeo que o senhor gravou quando foi severamente espancado foi feito onde? Eu acabei de falar aqui, ó. Na saída de Porto Nacional, do Posto Mourão, é por volta de 8 para 8 e pouco, 7 e pouco. Na saída de um posto de gasolina, no pátio de um posto de gasolina. Eu até tentei pedir para o meu advogado pedir a filmagem, pedir para o cara frentista que teria visto, só que o cara ficou com medo e não quis vir depor. A maioria das pessoas tem medo de vir depor. E em juízo, o senhor afirma que ninguém lhe procurou, lembrando que o senhor depois aqui hoje, pedindo qualquer quantia emprestada que o senhor jamais teria dado R$5.000 para quem quer que seja. Eu falei isso hoje também. Mesmo se oferecesse moto ou algo em comum, nunca teria oferecido pelo motivo do que aconteceu. Vamos lá. O senhor... Vai lá. Vou passar aqui para o doutor Espírito. Cosme, tem um relatório feito pela... O doutor não vai mostrar a contradição do que eu falei? Já disse. Já mostrei, vou colocar em plenário. Eu tenho um relatório aqui. Ele falou aí, aonde está? Está na pronúncia. É só ler a pronúncia. Não é pronúncia, não, é interrogatório. Não, interrogatório em juízo, que o senhor falou, quer mostrar? Está no contexto da pronúncia. Ah, não está no interrogatório dele, não? A pronúncia é interrogatório. Por favor, nem. Dentro da documentação. Por favor, leia. Está dentro da pronúncia, muito colocado dentro da pronúncia. A pronúncia de tortura? Carroça fazendo. Doutor Espiridon, Tem, tá bom, só, e aliás, bem rapidamente aqui, no relatório policial que foi juntado, doutor, arquivo PDF, viu, os doutores advogados, folha 653/661 do arquivo 1 do processo, consta que no rastreamento que foi feito em relação a Ney Castelli, que ele teria ligado para o senhor no dia 18/9/2020 por 4 vezes. Nenhuma das ligações se completou, né? E essas ligações, aqui consta o seu número, a primeira 744, a segunda 748, que foram foram captadas na antena de Campos Belos, e outras 9h24, e a quarta às 9h43, na de Natividade. Desculpa, essa EBS, para me entender mais, é do Ney, do seu... Ele teria ligado para o senhor. Sim. Nesse dia o senhor se encontrou com ele lá na pousada? 18 de setembro de 2020, exatamente 40 dias antes do crime, mais ou menos 40 dias. Doutor, eu creio que eu posso até ter me encontrado com ele sim, porque eu não sei a data certa. O Ney Castelli, ele passava lá esporadicamente, como eu falei, eu creio que ele tem fazenda para lá. Ele sempre me ligava no período da manhã, falava para me preparar um almoço para ele, uma porção que ele gostava, que os peixes eram frescos, como eu tenho um balneário, eu tenho um local onde eu crio peixe, eu sempre... Foi nesse dia que ele se encontrou com o Pedro Henrique lá? Eu já falei, doutor, que isso eu não posso falar porque eu não vi, né? Agora, se é possível, se é impossível, é igual eu falei, eu trabalho dentro da cozinha, eu sou cozinheiro, eu fico dentro de uma cozinha com 9 bocas de fogão cuidando. Tem dias que eu tô trabalhando com as 9 às 6, não dá tempo nem de eu respirar direito.
Agora, se ele pode ter entrado em contato com o Pedro, obviamente que pode, né? Mas se ele passou por lá também nesse dia em questão, eu não sei. Mas pode ser que tenha passado para almoçar, alguma coisa assim. Para não parar nenhuma dúvida pela intervenção do seu advogado, eu disse que colocaria aqui para os jurados, para provar que não tem mentira na polícia, os pontos em comum que foram prestados na polícia e em juízo. Entre eles, dos que eu já falei, em seu depoimento, o senhor menciona em juízo que esteve na casa do Bruno, quando chegou em Goiânia, na companhia de Pedro e de Jaberson. Eu acabei de falar isso aqui. Sim. Na polícia, o senhor disse que foi sob tortura. O senhor informou isso na polícia e como que a polícia tinha condição de saber dessa informação do senhor? Porque, veja bem, Bigolim, tudo bem. Está no seu estou falando, o senhor guarde. Sim, senhor. Desculpa, o senhor é interrogado. Sim, senhor. Nós interrogamos. O senhor consegue me explicar como é que o advogado, o delegado, teve acesso a essa informação que não estava no seu celular? Eu sei. Quando 4 policiais dentro de uma SW4, Peço para parecer investigador. o senhor podia te explicar como que acontece. Não, eu quero saber como é que ele Eles se desmaiam no meio, que eles quebram dente seu, que eles quebram a costela sua, você vai falando tudo que aconteceu. Igual eu falei, toda a verdade, que eu não neguei de ficar na casa do Bruno. O que eles fizeram? Eles pegaram, montaram o que eles quiserem e colocaram para assinar. Por que eles fizeram? Vai resolver. Perceba, eu quero que o senhor me conte da passagem na casa do Bruno. Qual que é a relevância? Eu falei que eu sempre dormi lá. É o fato periférico. É o fato principal do que o senhor está sendo acusado. Não, o fato principal é que eu estou sendo acusado de homicídio. Satisfeito. Obviamente é periférico eu dormir na casa dele, né? Mais alguém tem pergunta? Eu tenho. Não, ainda não chegou não. Mais alguém tem pergunta? Eu perguntei o porquê, mas por que te incriminar? O porquê? Qual o interesse? Doutor, só me desculpe, mas a sociedade, ela quer uma resposta e rápida. E não sei se o senhor sabe como que funciona a polícia, eu creio que o senhor sabe, porque eu sou, não sei, promotor, mas como que é feito, né, com eles. E pelo que eu tive já esses 2 anos e 6 meses na cadeia, tem muita pessoa inocente presa dentro da cadeia pagando pelo que não fez. Inclusive, tem um cara que tem 36 anos de cadeia pagando por algo que não fez. Quando a gente está dentro de cadeia, ninguém mente para ninguém. Você chega lá, se você mentir, acontece algo de ruim. Inclusive, eu tinha até pedido para um cara que era à frente do lugar onde eu estava vir depor porque ele me viu como que eu cheguei. Eu não estava roxo, mas eu sentia muito minha costela, e quem chega na cadeia geralmente tem que fazer faxina, eu não aguentava fazer, porque eu não aguentava baixar. Tá, mas assim, eu queria entender o seguinte: o senhor disse que todo o sistema é sujo, corrupto, desonesto, e o senhor disse isso. Sim. O senhor disse isso. O senhor disse isso, que todo o sistema é sujo, desonesto, corrupto para te incriminar. Eu não entendi até agora o benefício em lhe incriminar. O benefício de incriminar a resposta para a sociedade. Eu tô preso há 2 anos e 6 meses, doutor, longe da minha Mas filha. uma resposta para a sociedade. Olha, vamos lá, o raciocínio do senhor envolve pessoas poderosas. É esse o raciocínio que o senhor segue? Estou perguntando. Obviamente que sim, né, doutor? Obviamente que sim. São mortes São pessoas que fazem parte do sistema. Não seria isso? O senhor... Eu estou perguntando para o senhor, querendo saber. Sim. Sim? Sim. Então, vamos lá. Eu estou no sistema, sou assistente de acusação, participo desse processo, porque o Marquinhos era meu amigo, conheço da vida,
entendi a pergunta. Não, eu vou fazer a pergunta, o senhor não me interrompa. O senhor não me interrompa. Dentro desse sistema todo, onde todo mundo aqui participa, onde a família não é boa, eu queria entender o seguinte: você acha que basta para gente, e aqui eu me incluo como família também, uma resposta xoxa ou uma prestação de serviço? Ora, O senhor acha que colocar uma pessoa inocente na cadeia vai sanar a dor? problema, a família não vê nenhum problema com o sistema de educação, com quase familiar dele. E a vida da minha família, dos meus filhos, com um pai inocente na cadeia, o senhor não sabe disso? O senhor não está nem por isso? Doutor, tem mais perguntas? Tem sim, excelência. Não, peraí, já vou passar para a defesa. Tem sim. Por que o senhor, no dia do crime, o senhor teve 4 ligações com o Pedro Henrique? Eu acabei de falar isso, doutor. Senhor, quer que o senhor responda na minha? O crime, eu nunca liguei, o Pedro me ligou. Não adianta negar, estamos falando, essas mensagens que o senhor tinha feito antes do fato. Eu trabalho com repasse, doutor. Tudo bem, essa semana, praticamente as mensagens, eu recebo 1000 fotos de carro de safadinho, então, já as mensagens automaticamente, praticamente, o safadinho, que o seu WhatsApp não estava regulado para apagar automaticamente, tá? Só para lembrar. Aí a polícia. Aí a polícia. Eu sei que ela vai apagou as mensagens. Eu sei que ela vai cuidar de tudo. Por que apagou as mensagens? Para me incriminar. Porque o senhor apagou as mensagens. Não. O seu celular foi entregue à polícia com mensagens apagadas, por isso não foi possível extrair. Acabei de falar que meu celular sempre pagou mensagem. Não está configurado. Eu tenho 20 grupos de repasse de carro, são mais de 1000 fotos por dia. Grupos são uma coisa, contato pessoal é outra. O que no contato pessoal, a mensagem, quando você está safadinho, não foi apagada de forma automática, é mais fácil. Responda isso. As últimas mensagens do meu WhatsApp, obviamente, não foi apagado. O safadinho continua até hoje no seu WhatsApp. Eu não estou com o meu celular mais, Eu estou te dizendo que tá porque tá. Por que o senhor apagou? Responda. Você mais pergunta? Acabei de falar, ué, porque apaga automático. Encerrou aí. A defesa tem perguntas? Sr. Costa, só para esclarecer essa situação, quando o senhor foi preso, a polícia pegou seu telefone celular? A primeira coisa que eles pegaram foi meu celular. O senhor deu espontaneamente a senha para eles? Na base da pancada? No mesmo momento, o senhor deu a senha para eles? Qualquer um daria. Qualquer um assinaria, até que a mãe estava envolvida com isso. Correto. Sr. Costa, a que horas do dia logo o senhor foi preso pela polícia? Que hora que a polícia te pegou? Por volta de 6h30. De 6 a 6h30, eu creio. Se ele pegou o ônibus das 5h30, acho que era essa hora. Era bem no final da tarde, tanto que logo escureceu. E como eles demoraram para chegar até Porto, porque eles foram parando no caminho, né? Inclusive foi por isso que eles não entregaram o GPS da viatura. Foi em torno dessa hora. Mais ou menos às 8h e pouco eles colocaram eu para gravar o vídeo. A que hora que o senhor assinou o cumprimento do mandado de prisão? Cumprimento de mandado de prisão? Sim. Eu acho que um dia depois na DEGAP, se eu não me engano. Não me recordo, mas não foi no dia. Essa certidão de cumprimento aqui, data do dia 9/11/2020, 19h30. O senhor assinou aqui. Quem preencheu essa certidão aqui, quem assinou? O senhor confirma essa assinatura? O senhor lembra quando o senhor assinou isso aqui?
A data exata, a hora exata não, até porque, tipo, tem mais de 2 anos. Quando o senhor foi preso, foi tirado esse documento para o senhor assinar? Não. Senhor Costa, Senhor, em que local o senhor prestou o depoimento à polícia? dentro da viatura. Em que local? Foi em Goiânia? Começou na frente do Atacadão, em Palmas. Não, em Goiânia. O depoimento escrito. Que hora que ele foi apresentado para o senhor? Na hora que eles ligaram pro meu irmão, que eles falaram que se eu falasse alguma coisa, eu ainda iria morrer, e eu falei, não falei, né? Eu falei pro meu irmão que eu tava com muito medo de morrer. Eu já tava naquela hora na delegacia. Se vocês pararem e pegar a Ebs do celular deles, igual fizeram com todo mundo, vocês vão ver que eu tava na delegacia. Foi aquela hora Mas que foi delegacia, impresso. qual delegacia? Aqui em Goiânia? Da delegacia? Não, em Goiás. Eu acho que é em torno da divisa. Pelas horas que a gente viajou, eu sempre venho a Goiânia, então são 800 quilômetros, não são 1.000 quilômetros. Se você vir apertar do pé, eu acho que em torno de 9 horas. Então, se eu 8 horas eu estava no Mourão, creio de meia-noite e pouco, foi a hora que eu liguei pro meu irmão, a 1 hora, não sei bem, dá mais ou menos perto da divisa. Em torno aí de 500 quilômetros, 600 quilômetros andado. Então o senhor não deu esse depoimento aqui na cidade de Goiânia? O senhor sabe que não. Correto. Pela manhã, o senhor foi apresentado em que No caso, esse depoimento não, parte do depoimento, né? Porque igual, eles colocaram coisas que eu não tinha falado. O que eu falei foi o que eu falei no depoimento passado em juízo e o que eu falei hoje. Que foi pegar a montagem. Desde o momento que o senhor foi arrebatado, Sequestrado. o senhor foi arrebatado, o senhor começou a prestar depoimento. O senhor começou a já relatar tudo. Sim. Foi insistentemente perguntado ao senhor. O senhor conseguiu resgatar minha roupa, doutor? Vamos chegar lá. O senhor foi insistentemente perguntado, Espancado, indagado. torturado, de todas as formas. O senhor sabe que eu perdi meu dente, parte do meu dente, e o senhor sabe a situação, só me viu o jeito que eu estava. Outros advogados viu, Que horas, que momento, em qual ML que o senhor foi apresentado? Agora já em Goiânia. Aí de manhã cedo, quando eles chegaram, eles me levaram no IML, uma tendazinha, e o cara falou, tira a roupa, vira de costa, pode vestir a roupa. E os caras estavam de olho, os caras que eu falo, os policiais que me prendem, aquele cara do olho verde que estava aqui, que foi o que mais me torturou, o delegado, que tem cara de santo, que foi o que mais me torturou também, aquele outro grandão até que não me bateu muito, não. Um outro mais forte que estava junto bateu, um cara do braço mais grosso que estava dirigindo, bateu muito. Quando eu fui te visitar lá na delegacia de captura, o que o senhor falou para mim e pediu? Que eu queria outro teste. O senhor levantou as vestes e mostrou suas feridas para mim? Mostrei tudo, o peito, o baço meu estava inchado, o baço desculpa, para quem não conhece, eu estudei enfermagem, fiz um pouco de medicina, então eu entendo um pouco de anatomia. O baço fica do lado esquerdo aqui, estava bem inchado, minhas costelas do lado direito estavam doendo muito, eu estava todo roxo, o pescoço tinha sido enforcado muito, meu olho roxo, a boca aqui por dentro estava toda cortada. Que jeito que eu te mostrei para o senhor viu? Aquele outro advogado que no começo não foi o senhor, no primeiro dia foi um outro advogado. Eu pedi até para o senhor colocar ele de testemunha, só que ele não teve coragem de vir, obviamente. E o outro também que foi lá, que me viu, não teve coragem de vir. Após o segundo pedido de exame, quanto tempo depois o senhor foi levado ao IML? Uns 15 dias pelos mesmos policiais que me torturaram. Aquele cara de olhinho verde e o outro, eu não me recordo, mas aquele cara, ele estava junto. E falou que se eu falasse alguma coisa, eu ia ter voado na pistola dele e dentro do carro ele ia me matar. Lá no IML, no segundo exame, o que foi analisado? A mesma coisa. Tira a roupa, vira de costa, veste a roupa. O senhor retornou para o presente? Mesmo lugar, se você pode puxar pela filmagem das câmeras de lá, não foi meia hora, 20 minutos. Acho que só o tempo de chegar no IML e voltar.
tinha um outro rapaz que me viu arrebentado dentro, mais 2 rapazes, inclusive um trabalha até comigo onde eu tô, porque onde eu tô preso, eu ganhei uma oportunidade de trabalhar. Então tem um outro rapaz que me viu arrebentado, um outro ia depor, aí ficou com medo, que tem processo na justiça, e não tem coragem de falar a verdade, como me viu, e eles não apareceram a filmagem, que eles obrigaram a falar, não tem filmagem minha, porque eu tava arrebentado, como é que quiser mostrar alguma filmagem minha? O senhor, como empresário, comerciante de veículos usados, o senhor afirmou aqui que tinha ganho, seja vez que recebia até 60 mil reais. Já cheguei a ganhar em 2 meses, isso. Já cheguei a ganhar, sim. Mas já passei muita dificuldade, tipo assim, esse pico meu de ganhar mais dinheiro foi agora, assim, agora não, porque creio que no último ano e meio antes de eu ser preso, 1 ano e meio a 2 anos, porque quando você monta um negócio, geralmente o primeiro dinheiro, se você juntar, é o mais difícil, mas depois que você junta e você sabe trabalhar um pouco mais com a cabeça, você vai juntando mais, cada vez fazendo negócio mais caro. No caso, até eu entrar na coisa, compra e venda de carro. A minha pergunta para o senhor. O senhor, almejando aí de 10 a 70 mil mês, o senhor tinha algum motivo para receber alguma quantia de dinheiro de forma ilícita? De forma alguma. Nunca na minha vida. O dinheiro que o senhor ganha dava para o senhor custear a sua vida, seu padrão de vida? Eu tinha um padrão de vida, inclusive no começo, até alguns caras me chamavam de Billy Joe. A menina aqui, da frente, me conhece, a Débora, sabe que eu sempre andei com coisa boa lá em Porto, sempre tive, tipo assim, nos últimos 2 anos, eu consegui uma vida boa, uma vida de praticamente filho de papai, pelo meu pai ter sido caminhoneiro e minha mãe ter sido professora e sofrido a vida inteira. Eu vivi uma vida que muito filho de rico não tinha, porque eu tinha uma moto de 80 e poucos mil, 90 e poucos mil, uma ZX-10, hoje eu acho que ela tá quase 100 mil, tinha um jet ski do ano, eu andava sempre de carro, assim, por mais que seja pela ajuda do meu irmão me ajudou a dividir o jet com ele, mas, tipo, eu vivi uma vida, por filho de um professor e de um caminhoneiro, uma vida que playboy, filho de rico, nunca viveu. E só que com muito, muito luto, né? Eu, no começo que eu comprei minha primeira moto, minha cozinha era de taboca. Eu cozinhava no fogão de 2 bocas, o fogão que eu, na época que meu pai ficou desempregado, minha mãe ficou só com 20 horas no estádio de professora, como eu sei muito pescar, eu ia pro lago para pescar, aí, nessa época eu fazia o 2º, 3º ano, eu ia pro lago pescar cerca de 3 horas da tarde, colocava as redes, 10 horas da noite tirava, voltava para casa de madrugada, tirava as redes, tomava banho e ia para a escola de bicicleta. Eu comecei minha vida puxando água de poço para tomar banho, a casa nossa era de piso batido, meu pai trabalhava no supermercado. Aí agora mais por final, que a gente conseguiu mais conquistar as coisas, eu criava porco, a gente criava vaca de leite, ajudava meu pai a tirar leite de manhã cedo, fazia requeijão, tem corte aqui de capação de porco, a gente também tem as caixas de abelha, mexe com a apicultura, então quando você começa a desenvolver na vida, você começa a mexer com várias coisas, e foi o que eu fiz, eu comecei a comprar gado no leilão, aí comprei no leilão de gado, né, que era quinta-feira no Manel do leilão, sexta-feira, se não me engano, no Padre Cícero. Então, eu sempre estava indo, comprando uns bezerros machos, passava 3 meses, vendia, ganhando um dinheirinho. Em algum momento da sua vida, o senhor já foi investigado, passou pelo menos uma porta de uma delegacia? Meu sonho, doutor, eu sempre estudei eu queria ser médico. Fiz faculdade de enfermagem, achei, se eu não me engano, até quase por 7º período, larguei, falei, poxa, eu vou tentar medicina, peguei uma mala, uma bolsa nas costas, minha família me ajudou, parei na Bolívia, não sabia falar espanhol, castelhano no caso, sofria muito, porque minha família era longe, o dinheiro era pouco, não tinha muita condição na época, eu voltei, de lá da Bolívia, tranquei a faculdade, depois de um tempo trabalhei 1 ano e 8 meses no frigorífico, consegui um dinheiro, foi quando eu comecei a estabilizar.
Do frigorífico, eu fui trabalhar na Vale Loteamento, que era, no caso, com o pai de uma namorada que eu tive. Ela me largou na cadeia, pedi até minha namorada. E aí eu comecei a trabalhar. Como eu comecei a viajar e ver mais coisas, eu vi que o local que eu tinha crescido era lindo. O balneário lá é um lugar lindo. Aí eu tive a ideia de tirar meu pai da estrada e deu certo. Rosa, eu me dou satisfeito por oportunidade de mais colegas. Eu queria... Cosmo, boa noite. José Patrício pela defesa de Élica Ribeiro. Embora tenha ficado claro e até exaustivo, em algum momento, aí eu me refiro especificamente a Élica. Élica te procurou? Não. Élica tinha o seu contato? Não, nunca vi ela na minha vida. Nem no balneário. A Débora eu até vi no balneário, que ela frequentava lá, né, Débora? Mas a menina eu nunca nem no balneário. O rapaz lá, o gordinho, Feliciano, ele chegou a te procurar? Não. Nem por contato telefônico? Não, de forma alguma. Eu não sei nem quem é esse cara. Por que ele não tá aqui? Satisfeito, excelência. Boa noite. Sai da hora, serão duas perguntas. Sim, senhor. O senhor está relatando. Vou me recordar de alguns momentos que estava no processo. O senhor foi preso por qual tipo de veículo em Palmas? Eu tava com o Cruzup TSI Turbo, 2019, branco. No SW4, 2012, eu acho que 13, pelo farol dela, devia ser isso. E tinha um outro carro que estava do lado, acho que era com a Érica. Eu não sei se que era aquele outro carro, um Megane, se eu não me engano. Coincidência, naquele dia tinha uma reportagem fazendo uma filmagem da rodoviária. Vou mostrar uma parte para o vídeo da sua prisão, porque vai ser esse o vídeo. Quando vai carregando aqui, o elo de ligação que a polícia faz dia 28 da morte, Jabson Pedro. E Jabson Pedro ele faz porque a 3 que houve uma denúncia anônima no processo, que chega e fala que a Érica Detal, esposa, meu carro, namorada do Pedro, a Érica interliga a você e do senhor Cosme interliga ao senhor Lei. O senhor Lei, alguma vez realizou algum pagamento o senhor nessa questão de 100, 500 mil, ou alguma vez falou com o senhor? Não, o pagamento que ele já negociou comigo foi igual eu falei no começo, na Ilha do Bananal, que através do Gustavo eu levei, ele me deu. Ele sempre foi muito, assim, o cara é rico, milionário, bilionário, não sei. O cara pagou R$1.500 para ficar 2 dias com ele na Ilha do Bananal. Então, tipo assim, só esse pagamento, e eu acho que uma outra vez, numa outra pescaria, ele me deu, se eu não me engano, R$700, R$600. Perfeito. Eu acho que foi isso. Eu vou dar play no vídeo, sim, confirma se seria esse o vídeo da sua prisão. Que esse suspeito é preso na cidade de Palmas, capital do Tocantins. Você pode me dar licença, por favor? Volta aí um pouquinho. Oi? Você pode voltar aí um pouquinho, deixa eu... O momento exato em que esse suspeito é preso na cidade de Palmas, capital do Tocantins. O senhor é colocado em qual posição no veículo, Cora? Na porta da frente, na porta da frente, se eu não me engano. Essas equipes de reportagem estavam nas ruas lá em Palmas quando flagraram a prisão. Olha lá o cara lá que me bateu o outro. Nessa viatura O Fortão. Aí, esse aí é o cara de olho verde. Ó. Já foi trazido aqui. O Fortão era o que estava dirigindo. Do jeito que estava com pressa de sair. Meu carro, você pode ver que meu carro, ele era todo equipado, ele tinha rack de teto, um carro todo equipado, calha de chuva, slide dianteiro, lateral e traseiro,
o engate, eu tinha que parar meu carro todo. Obrigado, Costa. Todo mundo encerrou, né? Senhores jurados, alguém tem pergunta? Eu queria falar uma coisa antes eu queria falar por jurado de coração que o que eu estou passando eu não desejo que ninguém passe e nem que a família dos advogados que aconteceu com eles, ninguém passe por isso. E os senhores voltem com o coração, com a verdade e analise minha situação. Eu confio muito em Deus, eu sou temente a Deus e que seja feita a vontade de Deus. Senhores jurados, alguém tem alguma pergunta? Não? Pode encerrar. Senhores jurados, eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper por hoje. Pelo seguinte, são 10h30, tem que jantar. 10h30 vai para 11 horas. Se for fazer um interrogatório, está demorando uma média de 1h30, 2 horas, vamos sair daqui meia-noite e pouco,